Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à cura dos nossos relacionamentos. Meu nome é Cibele Croce e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que engloba todos os relacionamentos que a gente tem na nossa vida, que é a inocência e a culpa nos relacionamentos. Quem de você que está assistindo esse programa agora já não se sentiu em algum momento com um sentimento de culpa ou também de que você, devido à situação que aconteceu, você por inocência, você entrou num desequilíbrio naquela relação e você entende que foi prejudicada de alguma forma? Eu quero trazer aqui para vocês que todo relacionamento, quando começa a acontecer um desequilíbrio entre o dar e o receber, isso, como consequência, gera um sentimento de culpa para uma das partes. Como uma forma de compensar isso, a gente tem do outro lado a inocência. Só que essa inocência, muitas vezes, ela pode depois ser representada por uma forma de afastamento, de ressentimento ou até mesmo de rompimento dessa relação. E por que eu estou trazendo aqui isso para vocês? Porque é muito comum, é mais comum do que se imagina, na verdade, esse tipo de dinâmica nos relacionamentos. E também isso tem muito a ver com as expectativas que a gente cria com relação às outras pessoas. Hoje aqui durante o programa eu vou trazer para vocês um exemplo de uma situação de um casal, de uma situação que aconteceu com eles. Mas eu quero que você reflita sobre esse sentimento de culpa e esse sentimento de inocência também perante as situações que você pode estar carregando em outros tipos de relacionamentos. E isso também tem a ver com relacionamentos no trabalho, com relacionamentos com amizades, na sua própria vizinhança. Então, eu quero primeiramente trazer um esclarecimento aqui para você sobre 4 aspectos diferentes que envolvem a questão da culpa e também da inocência nas relações, tá? A primeira delas é que sempre quando tem uma situação numa relação onde uma das pessoas fez uma coisa e a outra pessoa ficou muito sentida com aquilo, até que essa pessoa não compense essa dor que ela viveu, a relação vai ficar em desequilíbrio. Então, o que acontece? A gente pode ter, vou ler aqui para vocês, a situação da boa culpa. E o que é a boa culpa? Eu, Cibele, por exemplo, causei alguma mágoa, vamos dizer assim, em alguma pessoa, e eu até um momento não sabia disso. Depois que essa pessoa veio e me relatou, o que eu posso fazer com essa informação? A boa culpa, ela representa o quê? Ok, eu identifiquei que eu agi errado e agora eu tomo uma consciência disso e assumo a responsabilidade de ter causado a dor naquela pessoa. Esse é o aspecto da boa culpa que rege os relacionamentos. Temos também a má culpa. E quando que ela aparece? Ela aparece quando numa relação essa pessoa começa a carregar o peso de coisas que às vezes ela nem fez. E aí também ela fica muito presa em questões do passado. Então esse é o tipo da má culpa. E aí você vai analisando aí agora, pensando nos relacionamentos que você tem no seu dia a dia, que tipo de sentimento é mais comum de aparecer em você. Se você sempre fica nessa postura de ficar na má culpa, de achando que é sempre você que causa as coisas, ou se você realmente, de fato, consegue assumir que agiu errado e tem uma responsabilidade sobre isso. Agora, a gente tem a questão da inocência, que ela pode ser tanto uma boa inocência quanto uma má inocência. A boa inocência, ela nos dá uma sensação de leveza, que acontece quando a gente sente que a relação ficou em equilíbrio, quando o sentimento de dar e de receber em troca algo de alguém está leve.
quando a gente sente que atendeu a expectativa daquela pessoa ali, mas também ela já tinha atendido a nossa expectativa. Então isso é uma parte aonde a gente consegue ver que a situação, a relação em si, ela ficou equilibrada. E a gente tem a má inocência. E o que ela representa? Ela surge quando a gente evita de encarar a responsabilidade que a gente tem em decorrência daquela coisa que a gente causou na outra pessoa. Então perceba que esses 4 aspectos diferentes, porque você num determinado momento com alguma pessoa pode estar numa dessas posições. Agora em outro ambiente, com outras pessoas, você se posiciona de uma forma diferente. Então sempre que você sentir que a sua relação com alguém não está equilibrada, se perceba em qual dessas funções, dessas características, na verdade, você está. Qual que é o seu papel dentro dessa relação? Porque sempre na relação, eu chamei aqui funções, porque o que acontece é o seguinte, sempre numa relação onde tem alguma coisa em desequilíbrio, vai sempre ter uma pessoa que representa a culpa e o outro que vai estar no papel da inocência. Então, o importante é quando tem um desequilíbrio numa relação, você identificar em qual papel você está. Porque pode ser que muitas vezes você tenha percebido que mesmo você reconhecendo o mal que causou a alguém e você pediu desculpas, isso ainda não é o suficiente para a pessoa perdoar você. Sempre fica aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. Então, o desequilíbrio nas relações, ele fala muito mais sobre a forma como que aquela pessoa que se sentiu prejudicada, ela vai compensar esse sentimento de desequilíbrio na relação. E você se pergunta, né? Eu já pedi desculpa, eu já fiz de tudo e aquela pessoa ainda não me perdoou. Enquanto ela não compensar isso, aquele sentimento de aceitação da dor que ela viveu não vai equilibrar a relação. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo muito simples que acontece e as pessoas nem se dão conta. Essa situação é aqui de um casal, aonde temos aqui a mulher e temos aqui um marido. Esse casal aqui, então, ele era um casal bem jovem, quando eles resolveram se casar. E o que aconteceu logo após o casamento deles? O marido acabou indo fazer uma viagem com seus pais. Uma viagem aonde a mulher não podia ir porque naquele período ela tinha outro compromisso, estava em função do trabalho e não conseguiu acompanhar eles na viagem. E mesmo assim o seu marido foi com os pais viajar logo após o casamento. E o que aconteceu? Por anos ficou aqui o sentimento de culpa no meio dessa relação. Esse marido, ele pediu inúmeras vezes desculpas para ela, falou que não queria ter magoado ela, só que mesmo assim ela se sentia prejudicada, porque a dor que ela sentiu foi muito grande. O fato deles terem casado e ele não ter ficado, digamos, disponível para ficar apenas com a esposa, ele foi e fez uma viagem com os pais. E esse conflito aqui durou por muito tempo, por cerca de mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia. E o que leva a tudo isso? Toda vez que acontecia a mínima coisa no relacionamento, a mulher, ela já se sentia na posição de poder fazer uma cobrança dele. Na verdade, às vezes a situação que ela cobrava dele não era nem o que estava acontecendo no momento, mas era ainda a dor que ela carregava lá do início do casamento. E então, em busca de tentar resolver esse conflito, esse homem, ele acabou já não sabendo mais o que fazer. Porque não adiantava pedido de desculpas, não adiantava ele tentar agradar ela, sair com ela,
coisas assim de atenção plena para ela, porque ela sempre se sentia, na primeira oportunidade que ela tinha, ela acabava tocando naquele assunto ainda, que é uma das coisas aqui que eu falei, que quando a pessoa, ela fica num sentimento de ficar presa às coisas do passado, ela fica naquele sentimento de uma má inocência, né? E o que aconteceu? Um dia esse cara aqui, ele encontrou um amigo dele que falou: a única forma de você conseguir equilibrar novamente essa relação é que você libere a sua mulher para ela ir fazer algo por si mesma. Algo que ela se sinta prazer em fazer, que ela esteja sozinha fazendo alguma coisa que ela goste muito, porque aí ela vai ter essa compensação na relação. Aí você vai sentir, digamos, o tanto que doeu nela ter ficado sozinha logo após o casamento. E a partir disso, então, esse homem resolveu fazer isso, disse que liberava ela para ela fazer algo que ela realmente gostaria, algo que ela estivesse sozinha, alguma coisa que trouxesse muita satisfação por ela. E essa mulher, então, resolveu fazer uma viagem com as amigas dela. Então, depois que ela retornou da viagem, essa sensação de equilíbrio na relação voltou, na verdade, surgiu. Porque desde o relacionamento deles, depois de casados, esse equilíbrio ele não existia mais. Então, nesse lugar aqui da culpa, vocês percebam aqui, só fazendo um adendo, que essa culpa aqui, nessa relação, ela faz com que o casal não consiga se aproximar. Então, muitas vezes, o que tem nas relações que causam desequilíbrio é essa sensação de culpa. E enquanto não se rompe essa barreira aqui, não consegue se aproximar, ter uma conexão de verdade. E aqui, antes de finalizar esse exemplo, eu trago para vocês também uma coisa que acontece muito é nos ambientes das empresas, aonde aqui podemos, né, representar pela empresa e aqui o funcionário. E aí o funcionário se dedica e na hora de ter uma remuneração maior, ele não é recompensado por aquilo, não é, digamos, como que a gente pode dizer, ele não é reconhecido pelo tanto de trabalho que ele fez. É aquela coisa assim, ficou todos os dias ou levando o trabalho para casa ou trabalhando finais de semana e talvez um dia precisou sair mais cedo, daí a empresa já reclamou. Então isso vai gerando um desequilíbrio nessa relação também. E o que acontece é que daí, nesse tipo de relação também, é muito comum de se implantar aqui um sentimento de culpa. Uma porque a pessoa talvez precisou se ausentar um pouco do trabalho num dia, mas teve vários outros dias que ela trabalhou a mais. E sempre fica o lado da empresa e o lado do funcionário. E vai criando esse sentimento de culpa, uma sensação às vezes de não merecimento. E esse bloqueio aqui faz com que o funcionário vai acabando se afastar da empresa. Até que surja algo que equilibre essa relação. Então, voltando aqui ao exemplo do casal que eu estava falando para vocês, após então essa mulher ter ido viajar com as suas amigas, conseguiu existir um sentimento de reconciliação na relação. E a partir disso, o casal consegue se aproximar e a relação abraça os dois, no caso, a relação vem fazer parte desse relacionamento. Então, quando sempre você sentir que tem algum desequilíbrio em qualquer tipo de relação, pode ser que dentro dessa relação está tendo esse sentimento de culpa. Muitas vezes eu escuto pessoas falar, porque eu fiz tudo por ela, uma amiga, ou uma situação de um vizinho, eu fiz tudo, eu ajudei e a pessoa não reconhece, agora passa por mim na rua, nem me olha na cara. Pode ser que aquela pessoa, ela achou que ela recebeu demais e ela não tem outra forma de retribuir isso. E aí, então, fica esse desequilíbrio, que as pessoas não conseguem voltar a ter uma boa relação novamente, até que esse equilíbrio seja restabelecido, até que esse sentimento de culpa saia da relação.
E uma coisa muito importante aqui, que é para a gente manter esses equilíbrios em relações, você precisa falar aquilo que você está sentindo. Eu quero dar um exemplo de uma situação que aconteceu com uma cliente, onde ela teve um momento de comemoração numa família, e essa pessoa estava de aniversário, e teve um familiar que não lembrou no dia do aniversário da pessoa de mandar uma mensagem para ela em comemoração. Já tinham comemorado o aniversário em outro momento, uns dias antes, mas no dia do aniversário, de fato, essa pessoa não lembrou de mandar uma mensagem ou de fazer uma ligação para essa pessoa que estava de aniversário. E o que aconteceu é que se gerou um desequilíbrio nessa relação. A pessoa que não recebeu o parabéns, ela acabou se afastando dessa outra que não parabenizou. E a pessoa que acabou não mandando a mensagem, ela não lembrava disso, ela estava com outras atividades no seu dia e ela não conseguiu lembrar, esqueceu naquele dia de mandar uma mensagem, ela acabou mandando depois. E muito tempo depois, quase cerca de 1 ano do que aconteceu, numa conversa, essa pessoa que não recebeu a mensagem, ela falou que estava muito, muito chateada pelo que tinha acontecido, porque ela não havia recebido o parabéns no dia e, portanto, ela não queria mais comemorar o aniversário dela. Então, percebam, olha o desequilíbrio que teve por conta de uma situação que você não expôs. Muitas vezes, a atitude que a gente não sabe o quanto está impactando nas outras pessoas. A gente só consegue perceber o quanto impacta algo numa relação quando aquilo afeta a gente. E aí entramos nesse processo de culpa ou inocência, de ficar mirabolando muitas coisas, muitos pensamentos na nossa cabeça aqui, de achando que a pessoa não gosta mais de você, de achando que a pessoa não merece a sua atenção, mas na grande maioria das vezes, essa pessoa, ela tá com o foco dela em outra coisa. E aí acontece muito de esquecer algumas coisas no seu dia a dia. Então, essa reflexão que eu trago aqui para vocês sobre culpa e inocência nos relacionamentos é para vocês perceberem se vocês estão de fato comunicando aquilo que às vezes não é tão legal, aquilo que às vezes você se sente incomodada. Claro que eu sempre tenho a consciência de que existem inúmeros tipos de relações. Tem situações que não se consegue falar, não se tem a liberdade de falar. Mas se você é uma pessoa que já consegue reconhecer os seus sentimentos, que você consegue expor o que está sentindo, você tem essa liberdade, tem essa oportunidade de expressar isso, para que se tenha um novo equilíbrio na relação. E quando a gente fala isso daqui em situações de relações nas empresas, por exemplo, eu sei que acaba sendo muito mais desafiador você ir lá e todo momento está pedindo um aumento de salário ou um reconhecimento num outro cargo. Mas muitas vezes depende do que as suas atitudes estão transmitindo de informação para quem está ao seu redor. Porque na grande maioria das vezes o que acontece nas relações é que a maior conversa entre as relações fica no nosso pensar. A grande maioria das pessoas gostaria que os outros adivinhem o que aquela pessoa está sentindo ou adivinhem o que aquela pessoa gostaria de ganhar. Pode ser, por exemplo, que você seja uma pessoa que, quando está de aniversário, você goste de ganhar presentes. Já uma outra pessoa gosta de ganhar flores. E aí você vai lá e dá de presente uma flor para aquela pessoa que só gosta de ganhar presentes. A flor, claro, não deixa de ser um presente, mas não agradou tanto aquela pessoa na expectativa que ela tinha criado com relação a ganhar algo de você. Então, assim, são pequenos exemplos que eu trago aqui para que você comece a perceber o quanto é importante falar, o quanto é importante colocar para fora. Mas antes de tudo isso, eu sempre digo, as pessoas têm medo de falar o que estão sentindo ou de expressar alguma decepção que tiveram em algum momento. O mais importante de tudo
Isso é você, antes de expressar, reconhecer o que você está sentindo. Porque no caso dessa situação que a gente teve da mulher com o marido dela, ela falou, né, que estava incomodada com aquilo ali, e isso demorou muito tempo para passar. E aí, às vezes, quando acontecia uma situação mínima que fosse, na verdade, ela, como eu falei antes, ela não estava pedindo que fosse equilibrado aquela situação naquele momento. Na verdade, ela ainda sentia esse sentimento de dívida com relação a primeira situação que eles tiveram, que foi quando o marido resolveu viajar. E eu já até comentei em outros momentos aqui, mas esse sentimento, essa sensação de compensação nas relações, ela fica muito forte quando o casal tem questões de traição. E aí é muito desafiador, eu sempre digo, para um casal que teve essa situação de traição, que eles consigam permanecer por mais tempo depois. Pode ser que eles consigam retornar o relacionamento, que eles consigam ficar ali um tempo, mas sempre vai ficar essa consciência na relação de que um foi o causador da dor e a outra pessoa a inocente. E aí, quando me perguntam sobre o que fazer para equilibrar nesse sentido a relação, eu digo, a única forma que você vai conseguir se sentir com a dor equilibrada dentro de você, se for confortável, vai ser traindo a outra pessoa. Porque, na verdade, eu não estou falando aqui de que tem que ir lá e trair. Não, o que eu quero trazer à consciência é o seguinte, a dor que você sentiu foi da traição. Então, enquanto você não compensar essa dor, a outra pessoa sempre vai ficar num degrau a menos que você sempre vai se sentir superior a ela. E é isso que acontece nas outras relações. Enquanto não se tem esse equilíbrio de conseguir liberar esse sentimento de culpa, que acontece muito, por mais que a outra pessoa que está num nível abaixo, ela tente compensar esse sentimento de dor que essa outra pessoa sentiu, não vai conseguir alcançar. E no caso, dando um exemplo aqui numa empresa, você foi lá, se dedicou, fez um monte de coisa, mas você talvez não expressou para o seu responsável ali que gostaria de ter um novo cargo ou que gostaria... Claro que aumento de salário parece uma coisa meio óbvia de falar, mas quando se aumenta o salário, se aumenta a responsabilidade. E aí, se tem um equilíbrio de troca, eu te pago mais, mas você também me entrega mais. E quando isso não acontece na mesma proporção, é que vão tendo os grandes desafios nas relações de trabalho. E o que acontece muito é que o funcionário, por exemplo, às vezes ele não se sentiu reconhecido e ele acabou se desanimando. E surge uma nova oportunidade e o seu responsável, o seu chefe, acaba dando essa nova oportunidade para uma outra pessoa. E aí consiga perceber aqui junto comigo que essa pessoa que estava ali criando uma expectativa com relação a um aumento de cargo ou de salário, embora ela estivesse de uma forma verbal transmitindo que não queria aquilo, o inconsciente dela ela queria porque ela estava se dedicando bastante, às vezes ela levava trabalho para casa. Só que o que a gente expressa nos nossos comportamentos, nas atitudes, muitas vezes é totalmente ao contrário daquilo que a gente está sentindo. E então eu sempre digo, reconheça os seus sentimentos, assuma a responsabilidade sobre eles. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar para os outros, procure usar a escrita como uma prática. É muito importante que você consiga colocar para fora isso, porque senão você acaba vivendo num comportamento que eu externo uma coisa, eu falo uma coisa, mas dentro de mim eu vivencio outra. E você, nesse tipo de situação, você está indo contra os seus próprios sentimentos. Porque você fala uma coisa e transmite uma ideia de algo para as outras pessoas, mas internamente você queria totalmente ao contrário daquilo ali. Então, quem não tem, muitas vezes, condições de estar fazendo algum tipo de terapia, busque esse recurso da escrita terapêutica. Pegue um diário, pegue um caderno, enfim, qualquer coisa que você escreva ali e que você consiga externar esses seus sentimentos.
para você mesmo até conseguir verificar o que de fato você está sentindo. E o que está te trazendo à tona de sensações, de emoções, de vivências que você teve há muito tempo atrás. Porque, como eu falei, muitas vezes não é o que você está vivendo agora aqui. É coisas lá do passado que você vivenciou e não está conseguindo nomear isso. É muito importante a gente dar nome aos sentimentos. Assim como qualquer objeto, qualquer coisa tem nome, a gente tem que nomear os nossos sentimentos. Porque senão eles acabam ficando numa bola de neve e uma hora dessas a gente já nem sabe mais o que sente. Isso já aconteceu com você? Então hoje era essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui no programa. Gostaria de pedir que, se esse programa fez sentido para você, se você já passou por esse tipo de situação, compartilhe o vídeo que fica disponível no YouTube aqui na TV Farroupilha. Compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter esse tipo de consciência e, a partir disso, começar a transformar as suas relações. Espero vocês num próximo episódio. Até mais!